Fala galera! Nessa terceira aula do curso O Manual Secreto das Falácias Esquerdistas, eu vou te apresentar o que são falácias emocionais e, na sequência, a gente vai explorar o tipo mais comum de falácia emocional que existe, a falácia do medo. Vamos começar explorando a palavra emoção. Ela vem do latim emovere, que significa energia, movimento. As emoções são um componente-chave da mente humana e provavelmente da mente de quase todos os animais. Até onde a neurociência foi capaz de escrutinar e investigar, as nossas emoções são inconscientes, enquanto os sentimentos são conscientes. Os sentimentos são uma espécie de juízo consciente que nós fazemos em cima das nossas emoções. As emoções são respostas químicas, neurais, dos circuitos do cérebro sobre as memórias e as experiências que a gente tem. Elas podem ser divididas, os psicólogos dividem as emoções em primárias e secundárias. As emoções primárias são aquelas mais primitivas, elas incluem medo, raiva, tristeza, alegria. E as emoções secundárias são representadas por ciúme, inveja, vergonha e por aí vai. Juntas, as emoções primárias e secundárias, elas produzem sentimentos conscientes como ódio, hostilidade, frustração, desespero, felicidade, humor, surpresa, amor, gratidão, compaixão e esperança. Como o próprio nome dessa falácia sugere, a forma de apelo das falácias emocionais é a emoção. Antes da gente ser um bicho racional, a gente é um bicho hiperemocional. Nós somos verdadeiras caixas de ressonância de sentimentos e emoções. Não é de admirar, então, que as falácias emocionais elas invoquem respostas tão intensas. Elas podem ser divididas em 5 tipos comuns, e eu vou pedir que agora você pegue aquele caderno que eu falei com você e anote esses 5 tipos comuns que eu vou citar agora. Os tipos comuns de falácias emocionais incluem a falácia do medo, a falácia da esperança, a falácia da compaixão, a falácia do elogio e a falácia do testemunho. Tudo certo? Anotou aí? Beleza. Para a aula não ficar muito longa, a gente não vai falar de todas essas agora, a gente vai se concentrar na falácia do medo, que certamente é a falácia emocional mais comum de todas. A principal característica da falácia do medo está na ameaça de consequências extremas. As pessoas jogam aquele argumento com a intenção de provocar em você uma reação de terror bem intensa. E, em geral, completando essa intimidação, a falácia do medo pode conter uma advertência bem clara, uma sugestão de exposição ao ridículo e, algumas vezes, até mesmo uma ameaça de agressão física. A falácia do medo ela também é chamada pelos eruditos de falácia ad consequentiam e falácia ad baculum. Tem uma pequena diferença entre esses dois termos aí. Quando a intenção é estabelecer um vínculo direto e inexorável entre o argumento proposto e os resultados terríveis que ele pode ocasionar, a falácia do medo ela é chamada de falácia ad consequentiam, de consequência. Quando a intenção da falácia do medo é apresentar alguma forma de ameaça ou coerção física, ela é denominada falácia ad baculum. O termo ad baculum poderia ser traduzido como apelar para o bastão, apelar para o pedaço de pau. A intenção da falácia ad baculum é demonstrar que o outro, o falacioso, que está contando a mentira, ele está disposto a partir para a violência física contra você, caso você não concorde com as alegações dele. Como em todos os casos de falácias, e você vai ver isso em todos os módulos desse curso, a intenção da falácia é sempre guarda isso, é distrair você do tema central que está sendo debatido. Todas as falácias funcionam desse jeito.
No caso da falácia do medo, o cara nunca fornece evidências razoáveis o bastante de que aquilo que ele está tentando te colocar medo vai acontecer. Ele apenas se sente assim em relação ao assunto e ele apela emocionalmente, ele apela para o medo dos ouvintes. E com isso ele tenta ganhar a simpatia da plateia e intimidar você, que é o oponente, para favorecer o próprio ponto de vista dele. Antes das eleições de 2018, vários veículos de imprensa inundaram as redes sociais, a internet, os jornais impressos, as revistas, para poder enfiar nas cabeças mais vulneráveis as manchetes sensacionalistas de esquerda, que eram sempre baseadas na falácia do medo. Eu vou botar algumas citações aqui e você me diz, olha só, sempre entre aspas, a eleição, o fascismo e os limites da democracia. Essa foi uma manchete da Carta Capital em setembro de 2018, quando a eleição para presidente estava começando a pegar fogo. Planos de Bolsonaro para a Amazônia preocupam defensores do meio ambiente. Revista Exame, outubro de 2018. Eleições de 2018, uma eleição à sombra do medo. Jornal É o País, outubro de 2018. Bolsonaro usa táticas fascistas como Trump. Folha de São Paulo, outubro de 2018. Jornais do mundo alertam para o risco Bolsonaro. Jornal GGN, outubro de 2018. Haddad, o poste. Haddad prega coragem contra o medo. Revista Veja, outubro de 2018. As eleições passaram, Bolsonaro ganhou, mas em 2019 a mídia esquerdopata continua disparando essa metralhadora giratória de falácias do medo com manchetes no estilo, presta atenção, reforma da Previdência sacrifica os mais pobres, diz CNBB, portal Tudo Notícias, abril de 2019. As ameaças sombrias de Bolsonaro para o meio ambiente, portal Página 22, outubro de 2019. Bolsonaro vai montando sua ditadura. Revista Isto É, setembro de 2019. Cuba, parece brincadeira, né, cara? Cuba diz que Bolsonaro delira e anseia pelo retorno da ditadura militar. Revista Veja, setembro de 2019. Sendo uma pessoa de direita, além de reconhecer essas falácias do medo nos discursos e nas manchetes esquerdistas, é importante que você revise suas próprias alegações, para não deixar esse tipo de calcanhar de Aquiles minar, naufragar os seus argumentos. Isso não pode infectar os seus argumentos. Não use falácias do medo, tente evitar falácias do medo. Não facilite a vida do seu inimigo. Você não está aqui para facilitar a vida dele, você está aqui para complicar a vida dele e eu vou te ajudar nisso aí. Agora vamos às tarefas dessa aula. Eu recomendo que você assista a alguns exemplos adicionais de falácias do medo que eu vou colar na seção comentários desse vídeo no YouTube. Escolhe um desses exemplos, eu recomendo que você assista todos, mas escolhe um desses exemplos, raciocine bem sobre o argumento que foi exposto nele e procure alguém para conversar a respeito. Simplesmente puxe conversa com o sujeito dizendo alguma coisa como: essas 4 perguntas estão relacionadas a esses exemplos que eu vou deixar na seção comentários. As perguntas que você vai fazer podem ser as seguintes. Pergunta número 1. Chega para a pessoa e fala: ô amigo, amiga, você acha que alimentos orgânicos e naturais são mais seguros porque eles são cultivados sem agrotóxicos, né, e outras substâncias nocivas? Pergunta número 2 que você pode fazer. Chega para o camarada e pergunta: ô amigo, você acha que a liberação da posse e do porte de armas provocaria uma carnificina generalizada no Brasil? Pergunta número 3 que pode ser feita: ô companheiro, você acha que o capitalismo torna o rico cada vez mais rico e o
pobre, cada vez mais pobre? Pergunta número 4, que você pode fazer. Amigona, filha, você acha que o aquecimento global provocado pelo homem vai acabar com o nosso planeta? Todas essas 4 perguntas são falaciosas e elas estão erradas. Elas espalham falácias do medo. Eu recomendo que você assista os vídeos indicados na seção comentário, estude um pouco sobre o assunto e vá lá tentar debater com a pessoa. Mas se lembra o seguinte, você vai lá procurar uma cobaia, certo? Você não está indo lá para convencer a pessoa. Você não deve se irritar com os argumentos do outro. Eu vou repetir. Você não está ali para convencer o outro do que você está dizendo. A tarefa é só para você poder praticar a sua capacidade de argumentar sobre as falácias do medo com inteligência. Inteligência emocional, sempre sangue frio, sangue de barata. Eu espero que essa experiência, essa tarefa, seja divertida e construtiva para você. Faça isso com alguém que seja razoavelmente seguro, não vai se envolver em confusão, não. A gente se vê na próxima aula, quando eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre o segundo tipo mais comum de falácia emocional, a falácia da esperança. Um abraço e até lá, gente boa!